Oi, pessoal! Vamos continuar nossos estudos em Direito Administrativo, licitação? Na aula anterior, nós conversamos sobre os princípios que regem a licitação e hoje nós vamos trabalhar a Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitação. Essa lei ela foi editada para regulamentar a Constituição Federal no seu artigo 37, inciso 21, quando trazia que a União ela tem a competência geral de fazer as regras, os parâmetros nacionais da licitação. Então, quando a gente fala na competência federal de legislar, a gente está falando das regras gerais que vão atingir tanto a administração pública federal, direta ou indireta, como cria parâmetros para que os estados e municípios legislem especificamente sobre o procedimento licitatório, atentando às potencialidades administrativas locais. Para essa competência dos estados e municípios, não há a necessidade de delegação, porque os estados e municípios vão se ater aos parâmetros que já foram fixados pela União. A União, ela tem essa competência para legislar e está lá previsto no artigo 22, inciso 27, onde diz, na Constituição Federal, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, 21, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Artigo 37, inciso 21, diz lá: ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, nós temos aqui nos artigos 22, inciso 27 e artigo 37, inciso 21 da Constituição, os parâmetros gerais que são fixados pela União. A União legisla para si, para a administração federal, e fixa os parâmetros para que estados e municípios tragam a sua legislação específica. O artigo 1º da Lei 8.666 define essa obrigatoriedade da União em fixar as normas gerais e no âmbito dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, a possibilidade dessas entidades federativas legislarem atentando-se às suas características, às suas peculiaridades locais. O artigo 2º da Lei 8.666, ele traz, então, o que seria contratado por meio dessa modalidade administrativa antecedente, que é a licitação. Diz lá: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas por terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas hipóteses previstas nessa lei. Então, nós temos que a regra geral é licitar. Então, a administração pública, para fazer qualquer relação patrimonial, ela precisa licitar para depois efetivamente formalizar essa proposta mais vantajosa no contrato administrativo. Contudo, a própria legislação, ela traz as possibilidades de não licitar. E essas possibilidades também estão previstas na lei. Então, a gente sempre está aqui fixando que a administração pública, ela tem que se ater à legalidade. E
a Lei 8.666, ela traz isso muito claro. A regra é licitar, mas dentro das possibilidades previstas na própria lei, pode-se haver a não licitação. São essas possibilidades. No artigo 17 da 8.666, a chamada licitação dispensada. No artigo 24, a licitação dispensável. E no artigo 25, a licitação inexigível, a inexigibilidade de licitação. Todo contrato é um acordo de partes, um acordo entre a administração e aqueles que querem efetivar uma relação patrimonial com a administração pública. Então, o parágrafo único diz lá, do artigo 2º, que para os fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos, ou seja, administração direta, ou entidades, administração indireta, da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. O artigo 3º, ele fixa aqueles parâmetros que nós vimos, os princípios que nós vimos na aula anterior, trazendo que a licitação, ela visa a manutenção do princípio da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa. E aí um ponto que eu quero destacar com vocês, que são as finalidades ou objetivos da licitação pública trazidos lá no artigo 3º. A garantia da observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, o tratamento igualitário da administração pública com os licitantes, não criando nenhum tipo de distinção entre os mesmos e nem marcando essa administração pública por uma seleção do administrador. Sempre a escolha é para o coletivo. O segundo objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa. Proposta vantajosa é a proposta que seja vantajosa para a coletividade, para a sociedade. Então, o administrador, ele carrega essa responsabilidade de trazer a proposta que seja mais interessante para a coletividade. E esse ponto é muito interessante. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Quando a gente fala do desenvolvimento nacional sustentável, a gente traz aqui algumas possibilidades de flexibilização do princípio da isonomia, porque nós vamos estar escolhendo, dentro desses princípios do desenvolvimento nacional, um favorecimento ou uma tentativa de escolha de criar possibilidades de desenvolvimento, de sustentabilidade ambiental. Então, aquelas empresas que têm políticas ambientais, aquelas empresas que desenvolvem políticas ambientais sustentáveis e que favoreçam o bem-estar coletivo. Também há um favorecimento para o microempresário e o empresário de pequeno porte, o pequeno empresário, né? Então, a administração pública, nessas situações, ela pode escolher aquele particular que ofereça essas condições de desenvolvimento sustentável. E percebam que essa flexibilização do princípio da isonomia favorece o interesse público, favorece o interesse coletivo. Todos nós precisamos de um meio ambiente sustentável e todos nós temos discutido o fortalecimento do pequeno empresário, que tem muitas dificuldades de se estabelecer. Então, a legislação, ela cria essas possibilidades. Nós temos aqui dentro desses princípios que foram falados na aula passada, para relembrar, os princípios expressos, que vêm tanto na legislação quanto anteriormente na Constituição Federal. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, ou seja, honestidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. E aí nós temos os chamados princípios implícitos, competitividade, procedimento formal, sigilo das propostas, adjudicação compulsória. Relembrando que a adjudicação é o direito a
ter o contrato e não efetivamente a realização do contrato. Nós continuamos nossa discussão, daqui a pouco mais um encontro acerca de licitação. Muito obrigada e até mais.